Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje a gente vai contar aqui com a presença de um dramaturgo, escritor e ator com o qual nós vamos falar logo na sequência. Como os telespectadores do Espaço Heráclito já sabem, a tradição aqui no nosso programa é fazer a apresentação de obras para compor um rol, um corpus, digamos, de autores e obras de formação dos telespectadores e deste apresentador. E hoje, pessoal, eu quero apresentar a vocês um autor que me é muito caro. Eu venho estudando esse autor há quase 10 anos, desde a minha iniciação científica na época da graduação, passando pelo mestrado e chegando agora ao doutorado, que é o Fyodor Dostoiévski. Aí vocês vão falar, pô, Flávio, mas você está falando esse nome Dostoiévski? Por que essa pronúncia? Bom, pessoal, no russo, sempre que o O for átono, ele é pronunciado como A. Daí, Fyodor, porque o primeiro O é tônico e o segundo do nome dele de Fyodor, que no inglês se pronuncia como Theodore. E aqui no português, há traduções, inclusive, antigas do Dostoiévski para o português, a partir do francês, em que o nome dele é aportuguesado como Teodoro, o adorador de Deus, Teodoro Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Como no Dostoiévski, no sobrenome do autor, os dois Os são átonos em favor da sílaba tônica Ye, então a gente fala Dostoiévski. E eu tô aqui, pessoal, com uma obra que é, digamos, a mais conhecida do Dostoiévski, a grande porta de entrada, não só para a obra do Dostoiévski, como para a literatura russa em geral, que é o Prestuplenie e Naказanie, ou seja, o Crime e Castigo. Pessoal, algumas semanas esteve aqui conosco o professor Bruno Gomide, que é professor ali de literatura e cultura russa da Faculdade de Letras da USP, e ele, quando eu era aluno do Bruno, ali na FEFELESH, na boa e velha FEFELESH, ele já falava que boa parte dos leitores da literatura russa chega às obras dos escritores, sobretudo ali do século XIX, por intermédio desse Crime e Castigo aqui, que foi publicado no Brasil pela editora 34 e teve a tradução do professor Paulo Bezerra. E, gente, eu faço aqui, antes de entrar no mérito da obra propriamente dita, eu gostaria de falar a vocês que há uma diferença entre as traduções da literatura russa mais antigas, que são aquelas da década de 60, 70, que são feitas a partir do francês, e essas traduções feitas, sobretudo pelos professores Boris Schneiderman e Paulo Bezerra, agora a professora Maria de Fátima ali da FEFELESH, o professor Bruno, eles vêm fazendo traduções também, mas as traduções do Dostoiévski foram feitas sobretudo pelos professores Boris Schneiderman e Paulo Bezerra. Essas traduções são peculiares porque elas são feitas justamente a partir do russo. Então isso ocorre um acréscimo muito grande para o leitor em termos de qualidade e de modulação das vozes das personagens. Os franceses tinham uma tradição, sobretudo em relação ao Dostoiévski, de embelezar as frases dostoiévskianas. E no caso específico de Crime e Castigo, isso é profundamente ruim para a apreciação da obra. E por quê? Porque o Crime e Castigo, pessoal, que traz ali a trajetória dessa personagem, uma das mais paradigmáticas do Dostoiévski, que é o Rodion Romanovich Raskolnikov. A trajetória do Raskolnikov, ela não é só narrada de maneira objetiva, como se houvesse um narrador externo a construir a ficção, a narrativa, de maneira paulatina, de maneira verossímil. Grande parte da narrativa se dá em momentos de completa fratura da psique do Raskolnikov. Eu já vou falar para vocês o porquê. Então a questão é que a linguagem, ao longo de Crime e Castigo, é extremamente alquebrada, modulada, contraditória. É a linguagem da crise. Então, quando nós lemos traduções que procuram embelezar, proustianizar, para usar um termo aqui do escritor Marcel Proust, não é uma crítica isso ao Proust, mas uma tentativa de perceber a diferença entre a literatura do Dostoiévski e essa literatura muito bem articulada de tradição francesa, se perde justamente essa conflitualidade das personagens, no caso da personagem Raskolnikov, expressa na fratura da linguagem. De feita essa ressalva e feita a indicação da tradução do professor Paulo Bezerra,
todo crime e castigo, pessoal, se baseia em função do duplo homicídio que o ex-estudante de direito Rodion Romanovich Raskolnikov vai cometer. Só que esse duplo homicídio não é simplesmente um assassinato entre outros. Ele é, na verdade, um experimento moral. Porque o Raskolnikov, como boa personagem dostoiévskiana, já havia aprendido que Deus estava agonizando, para não dizer morrendo, em meio ao século XIX. Século de Darwin, da negação do criacionismo, da construção da teoria da evolução. Século de Marx, da tentativa de trazer o Éden do céu para a terra. Século do Nietzsche e do anticristo, de toda a negação da construção cristã, da cosmologia cristã. Raskolnikov havia aprendido que Deus estava agonizando e morrendo. Logo, morreria com Deus o decálogo de Moisés. E, sobretudo, uma das leis pétreas, a mais fundamental, que reza o não matarás. Isso é importante porque o Raskolnikov percebe que a história sempre foi construída por grandes líderes que justamente pisaram sobre o decálogo de Moisés. Desrespeitaram a lei. Para fazer com que a história se movesse, segundo Raskolnikov, era preciso fazer terra arrasada ou fazer tábula rasa de todas as leis e princípios. E isso não atingia a massa. A questão é que o Raskolnikov é ali um pé rapado, para usar uma expressão bem própria ao não pertencimento social dele, que, naquele momento, concebe que, para se tornar um legislador da humanidade, para tentar transformar a sua condição e a condição de sua época, ele precisaria incorrer em um experimento para saber se ele conseguiria alcançar a indiferença moral de um Napoleão Bonaparte, que, ao ver a campanha da Rússia perdida, vira o seu cavalo de costas para os soldados que estão morrendo congelados em pé e volta a Paris para ser aclamado como um deus. E esse experimento envolve justamente o assassinato calculado, um cálculo muito próximo ao cálculo utilitário de uma série de empresas da atualidade, um assassinato calculado para eliminar aquela que o Raskolnikov considerava um piolho, um ser desnecessário para a humanidade, que era a usurária, a Aliona Ivanovna, para quem ele empenhava uma série de objetos. O livro se estrutura em função desse crime, e o castigo, pessoal, é todo o tormento moral que o Raskolnikov vai experimentar em decorrência do duplo homicídio. Eu venho publicando muitos textos, muitos ensaios a respeito da obra de Dostoiévski, e eu compartilho com vocês uma questão, uma dúvida que me vem sempre que eu me deparo com esse livro. Estava dizendo para o nosso convidado de hoje que eu já venho lendo esse livro muitas vezes. Será que Raskolnikov é uma personagem atual? Ou seja, será que o dilema moral, a dor moral do Raskolnikov seria de fato atual? Ou a nossa sociedade, a sociedade contemporânea, já profissionalizou, já tornou a profissão de carrasco um ramo da divisão do trabalho? De maneira que se trata de uma ação de feitura de um trabalho e pagamento como contrapartida. Essa seria uma questão. Mas o crime e o castigo, esses dois polos, digamos, de contraposição, vão estilhaçar a personagem do Raskolnikov. E vale lembrar aqui que na própria etimologia do nome Raskolnikov, já existe a palavra Raskol, que em russo quer dizer cisão, tensão, quebra, ruptura. Isso está presente na própria constituição da personagem. Convido a vocês, aqueles que já leram, a reler, e aqueles que ainda não leram Crime e Castigo, a entrar nessa obra. E como sempre aqui no Espaço Heráclito, eu vou ler um trecho para vocês de uma crítica que um amigo do Raskolnikov, esse verdadeiramente um amigo, o Razumikhin, que tem no seu nome também a palavra razum, que em russo quer dizer razão, é uma crítica que o Razumikhin vai fazer aos socialistas, em cujos grupos o Raskolnikov, por cujos grupos ele perambulou. Então eu vou ler aqui um trecho bem interessante para nós chegarmos ao cerne de discussões ideológicas que o Dostoiévski traz aqui na obra. Então vamos lá, pessoal. Eles, ou seja, os socialistas, ou seja, os pais da geração do Lenin, da geração que viria a fazer a Revolução Russa de 1917,
Defendem tudo isso, a revolução social, a transformação completa do mundo, a construção do Éden na Terra, porque para eles, abre aspas, o indivíduo é vítima do seu meio e nada mais. É a frase preferida. Daí se deduz diretamente que, caso se construa a sociedade de maneira correta, todos os crimes desaparecerão de um só golpe, uma vez que não haverá contra o que protestar, e em um instante todos os homens se tornarão justos. Não se leva a natureza em conta, suprime-se a natureza, não se percebe a natureza. Para eles, não é a humanidade que se desenvolveu pela via histórica e viva até o fim, que vai finalmente converter-se numa sociedade normal. Mas, ao contrário, é o sistema social que, saindo da cabeça de algum matemático, vai imediatamente organizar toda a sociedade e, num abrir e fechar de olhos, a tornará justa e pura antes de qualquer processo vivo, sem qualquer via histórica e viva. É por isso que detestam o processo vivo da vida. A alma viva é dispensável. A alma viva exige vida. A alma viva não obedece à mecânica. A alma viva é desconfiada. A alma viva é retrógrada. E mesmo que cheire a carniça, pode ser feita de borracha, mas aí não é viva, aí não tem vontade, aí é escrava, incapaz de rebelar-se. E daí resulta que no falanstério, a construção do Robert Owen, socialista utópico inglês, que queria transformar a sociedade, estabelecendo uma série de enclaves, os falansterios, autogeridos, que romperiam com a produção capitalista e estabeleceriam uma produção cooperativa no seu seio, reduziram tudo a uma simples alvenaria de tijolos e a disposição de corredores e quartos. O falanstério está pronto, mas a natureza dos senhores ainda não está pronta para o falanstério. Ela quer vida, ainda não concluiu o processo vital. É cedo para ir para o cemitério. Só com a lógica é impossível pular por cima da natureza. A lógica adivinha 3 casos, mas há milhões deles. A solução mais fácil da questão é de uma clareza sedutora e nem se precisa pensar. Cortar o milhão inteiro, reduzir tudo apenas à questão do conforto. O principal, não se precisa pensar. Todo o mistério da vida cabe em 2 cadernos. Pessoal, nesse trecho do Razumixin existe o cerne da crítica dostoiévskiana, não a concepção do socialismo em toto, ou seja, totalmente. Porque o Dostoiévski, é bom lembrar, fez parte de círculos socialistas no começo da sua vida e foi enviado à Sibéria justamente por fazer contraposição ao regime czarista. Mas a questão é que ele pôde perceber que esse socialismo livresco, socialismo que queria amarrar todo um processo de construção histórica em função de uma série de regimentações que passariam pela natureza contraditória do homem, arraigada como identidade da história, poderiam redundar nesse cortar 1 milhão de cabeças. E vale lembrar que ele está escrevendo isso não após o Gulag do Stalin ou as matanças de um Mao Tse-tung. Ele está falando isso antes que a Revolução Socialista se houvesse implementado na Rússia e nos demais países. Então fica uma admoestação enorme aqui para todos os movimentos de esquerda e, na verdade, para a própria concepção de transformação da humanidade com bases efetivamente humanas, que não queiram redundar em ditadura e em prostração daqueles que deveriam receber a libertação. Por isso esse livro é tão fundamental e ele guarda vários aspectos de contemporaneidade nas suas apreciações críticas. Fica aqui então, pessoal. Eu sou suspeito para falar desse homem, que eu venho acompanhando há muito tempo. Na verdade, ele vem acompanhando a minha vida há muito tempo. E fica aqui a indicação do livro Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, publicado aqui no Brasil pela Editora 34, com tradução do professor Paulo Bezerra. Então, pessoal, feita essa indicação aqui, feita a tradição do Espaço Heráclito de indicações, e antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero lembrar a vocês rapidamente que
todos os programas do Espaço Heráclito, até a semana passada, essa semana eu vou subir para o YouTube ali o programa de hoje, estão disponíveis no site da TV UOL e no YouTube. Vocês podem ir até essas duas páginas e assistir a todos os programas para vocês acompanharem a trajetória de debates aqui do Espaço Heráclito. E hoje aqui, pessoal, eu tenho aqui um escritor, ele vai falar bastante sobre as obras dele, inclusive a sua segunda obra está para ser lançada, vai ser lançada essa semana, ele vai falar conosco sobre isso. Eu estou aqui com o escritor, ator e dramaturgo Rui Xavier. Tudo bom, Rui? Tudo bom. Como vai? Rui, muito obrigado pela sua presença aqui no Espaço Heráclito. E, pessoal, é interessante porque o Rui, ele publicou a sua primeira obra, Metamorfoses Privadas, digo, obra literária, pela Universo, que é a editora pela qual eu também publiquei meu primeiro livro, e está para lançar seu segundo livro, Cão, pela Universo, essa semana. Mas antes de nós chegarmos a essas obras, eu gostaria de conversar, gostaria que você falasse aqui, se apresentasse para o telespectador, falando sobre o seu início no teatro, na dramaturgia. Como é que foi essa experiência, Rui? Então, eu sou, em primeiro lugar, como escritor, eu tenho sido dramaturgo, eu cheguei na dramaturgia pelo teatro, eu sou ator também, e eu entrei no curso de ator bem menino, assim, eu fiz a escola profissionalizante concomitante ao ensino médio, Tá. E comecei a escrever teatro ainda na escola. Os Assassinos de Inês de Castro, que foi a minha primeira peça, eu ainda estava estudando na Everton de Castro. E uma coisa que é muito comum, formasse um grupo de teatro de uma turma de escola de teatro. Então, nós formamos um grupo, a minha turma, e o meu segundo texto escrito foi o primeiro a ser encenado, Tá. que foi o Ensaio sobre a Liberdade, com direção da Luciana Baroni. Aí depois eu mesmo dirigi Os Assassinos de Inês de Castro. E essas duas obras, pelo que nós conversamos, elas têm uma entrada em questões históricas, né, Rui? Você pode contextualizar para nós brevemente as narrativas? Eu imaginei até que eu fosse ser um dramaturgo especializado em peças históricas durante um momento. Ah, é? Eu achei mas não, né? As coisas que a gente acha que a gente vai se enfiar pro resto da vida nunca são assim, né? Mas o Inês de Castro ele é um pouco assim, a viagem dos Assassinos de Inês de Castro é um pouco de dar voz para quem não tem voz, para os personagens dessa história que não tem voz na narrativa, digamos, oficial desse episódio, que é a narrativa do Camões, do Lusíadas. Uhum. Né? Os assassinos da Inês de Castro, acho que eles têm ali 2 versinhos para dizer que eles foram punidos, né, pelo crime e tal. Então, a peça é um poema dramático, até tem esse subtítulo, Poema Dramático em 6 partes. Uhum. Um tipo de escrita bem formalizada, bem carregada, passagens rimadas até. Eu acho que tinha uma coisa, uma relação. Eu me lembro que foi uma descoberta muito grande o Lorca, o jeito do Lorca fazer dramaturgia, porque eu, quando era garoto, eu escrevia muito mais verso, escrevia muito mais poema. E daí, quando a gente fez o Bodas de Sangue do Lorca na escola, eu falei, nossa, tem uma dramaturgia que é dramaturgia e que é verso e que é poesia, bem poesia ao mesmo tempo. Então aquilo foi uma descoberta, eu meio que me senti autorizado a fazer a coisa, entendeu? Depois de ver o Lorca. Uhum. Aí eu fiz Os Assassinos de Inês de Castro meio que comentando, até cito Camões, vez ou outra na peça, é meio que um comentário a quem não tem voz no Camões. Então a peça ela se passa todinha na masmorra, um menestrel faz um resumão da coisa no começo, então assim, havia a Inês de Castro, explica quem é a Inês, explica da história do Pedro, rei de Portugal, toda a zigue-zague ali da Inês e do Pedro, aquela coisa, e já foram capturados, um deles fugiu, portanto não se encontra nesse palco, né? Portanto está expulso dessa história, e os 2 que foram capturados vão aqui encontrar sua morte. Então, e a peça conta a tortura deles. Então você tinha uma contraposição na encenação entre toda essa verbosidade poética e tal, e um realismo um pouco cru da tortura, da imitação da tortura. Como eu estava te contando,
ali no cafezinho, a gente bolou um objeto de cena, que era um chicote de Teraband, que é uma borracha que se usa em sessão de fisioterapia. Sim. E aquele troço faz um barulho muito grande sem machucar ninguém. É um impacto muito forte. Então fica um troço muito realista, assim. As pessoas ficavam muito impressionadas e os atores se divertiam muito se batendo. E da segunda peça você dá um salto de alguns séculos para chegar à Revolução Francesa com Ensaio sobre a Liberdade, é isso? Ensaio sobre a Liberdade, que também é uma peça em verso, mas já não é um verso de influência clássica, já é um verso de influência principalmente do Rainer Miller. Tá. Aqueles versos muito secos e objetivos, aquela coisa Rainer Milleriana. Claro que eu, como todo bom latino, eu floreio, né? A gente mesmo quando está influenciado pelos alemães, a gente não aguenta, mas ele tinha uma coisa muito crua, assim, e foi muito legal. Direção da Luciana Baroni, eu interpretei o Marquês de Sade na peça. Interessante. E, se eu não me engano, foi o único espetáculo que se realizou até hoje no foyer do Copan. Olha só. Então, o foyer, ele é um espaço, ao mesmo tempo, fechado e aberto, porque é um enorme corredor niemeiriano com um pé direito gigantesco e que se abre para a avenida. Então, você tem esse longo corredor com esse pé direito enorme, que se abre para um grande salão e que é uma sacada para o centrão ali. Então, tinha uma roupagem muito moderna a peça, um grupo muito jovem, uma peça muito energética. Eu perguntaria, vocês chegaram a explorar a questão de que o Marquês de Sade, a princípio, era obviamente mal visto pelo antigo regime e que depois ele passou a ser mal visto, inclusive pelos revolucionários, ele foi trancafiado? Vocês exploraram esse aspecto? O Marquês de Sade tinha duas cenas, uma cena principal, que era um pouco... A ideia da cena era ele saindo da Bastilha, que era aquele discurso iconoclasta que não sobra nada do Marquês de Sade. Era um Marquês de Sade meio bondage, uma coisa assim, com uma roupa de meio sadomasoquista. Sei. A peça era muito... Ela não tinha uma cara de época, né? E o texto final, embora não se contasse objetivamente isso, você viu um Marquês de Sade novamente aprisionado. Então, você tinha um movimento dele de saída da prisão e um movimento dele de vítima depois. Então, a peça passava por esse movimento, embora não o narrasse. Tá. Olha, pessoal, é interessante esse aspecto, esse aporte histórico que o Rui está trazendo nas obras dele. Por quê? Porque nas duas obras sobre as quais a gente vai falar no nosso segundo bloco, tanto Metamorfoses Privadas e, sobretudo, O Cão, que é a obra que vai ser lançada agora essa semana, existe um forte componente de crítica histórico-social. A gente vai discutir bastante isso com o Rui, porque as personagens vão assumindo uma série de padecimentos, dores e também cinismo, em grande medida, a personagem feminina muito forte do Cão, com um diálogo com esse aspecto histórico-social. Eu vou interromper aqui o nosso diálogo, nosso debate aqui com o Rui Xavier, para fazermos um rápido intervalo. A gente volta no segundo bloco, falando sobre Metamorfoses Privadas e a segunda obra do Rui, O Cão, logo na sequência, pessoal. Então a gente faz um intervalo rapidinho e volta já já.